Top 1. O manuscrito Voynich. Em 1912, um antiquário chamado Wilfrid Voynich adquiriu na sombria biblioteca da Vila Mondragone, perto de Roma, um conjunto de manuscritos antigos. Entre eles estava um livro como ele, ou O Mundo, jamais vira antes. Escrito em uma caligrafia totalmente desconhecida e repleto de ilustrações botânicas bizarras e diagramas anatômicos, o manuscrito emanava uma recusa inquietante a qualquer tipo de classificação. O pergaminho, que mais tarde foi datado do início do século XV por meio de datação por carbono, parecia sussurrar uma língua esquecida que ninguém conseguia ler. Mas o que mais perturbava os estudiosos não era o código, era o que as páginas pareciam mostrar. O manuscrito Voynich, como ficou conhecido, possui mais de 200 páginas. Suas ilustrações mostram plantas desconhecidas, cartas estelares, ciclos celestes e, o que é mais perturbador, figuras humanas, predominantemente mulheres, imersas em sistemas biológicos interconectados. Um diagrama dobrável mostra uma estrutura multicameral que se assemelha estranhamente ao sistema linfático humano, muito antes de este ser mapeado pela ciência moderna. Outra seção apresenta o que parece ser uma tabela de desenvolvimento embrionário, com estágios de crescimento fetal em sequência temporal, séculos antes da descoberta anatômica. Especialistas de todo o mundo, incluindo decifradores de códigos militares e criptógrafos de ambas as guerras mundiais, tentaram decifrar o texto. Todos falharam. Nas últimas décadas, a inteligência artificial foi utilizada e, embora alguns padrões tenham sido identificados, nenhuma língua conhecida correspondeu à estrutura. A escrita apresentava uma complexidade linguística semelhante às línguas naturais, sintaxe, entropia e estruturas recorrentes, mas permanecia completamente estranha. Não era um amontoado de palavras sem sentido, mas também não era humano, pelo menos não uma língua humana jamais documentada. À medida que o interesse pelo manuscrito crescia, as barreiras ao seu redor também aumentavam. Diversas instituições privadas recusaram a publicação de digitalizações em alta resolução. Pedidos de análises espectrais mais profundas foram rejeitados sem explicação. Alguns pesquisadores relataram que o acesso lhes foi abruptamente retirado após publicarem teorias preliminares que ligavam o manuscrito à linguística não terrestre. Um ex-acadêmico que afirmou ter encontrado uma cifra na seção botânica foi posteriormente demitido, e seu trabalho foi apagado de vários arquivos. A língua do manuscrito Voynich parecia não estar apenas indecifrada, ela estava sendo ativamente protegida. Se o manuscrito Voynich, de fato, descreve processos biológicos avançados, se ele mapeia ciclos reprodutivos, sistemas de órgãos e alinhamentos cósmicos, isso implica uma de duas coisas. Ou uma civilização humana agora perdida possuiu outrora um conhecimento científico muito à frente de seu tempo, ou o manuscrito foi entregue e não escrito. Em qualquer caso, sua existência ameaça o modelo linear da evolução intelectual humana. Por que um livro do século XV contém informações sobre órgãos que só se tornaram visíveis sob microscópios modernos? Por que seu mapa estelar mostra posições celestes que exigiriam auxílio telescópico? As perguntas são inúmeras, mas o silêncio em torno das respostas é mais alto. Top 2. O hino atômico dos Vedas. Por volta de 1500 antes de Cristo, sábios conhecidos como rishis compuseram, nas planícies do norte do subcontinente indiano, os Vedas, hinos sagrados em sânscrito que foram transmitidos oralmente por gerações antes de serem fixados por escrito. O Rig Veda, o mais antigo deles, contém hinos que louvam os elementos, descrevem batalhas cósmicas e homenageiam as leis naturais. No entanto, em meio aos versos, reside algo muito mais surpreendente. Descrições da matéria que refletem a moderna teoria atômica, escritas mais de 3.000 anos antes de o método científico nascer. Uma dessas referências é encontrada nos Upanishads, os apêndices filosóficos dos Vedas, que descrevem um conceito conhecido como Anu e Paramanu. Esses termos referem-se às menores partículas indivisíveis da matéria, uma ideia que é espantosamente semelhante aos átomos e partículas subatômicas.
Os textos afirmam que tudo no universo é composto por essas unidades básicas, que são pequenas demais para serem percebidas, mas poderosas em suas combinações. Eles vão além, falando sobre a natureza vibratória da realidade e a interação de forças que mantêm essas partículas unidas, refletindo teorias de campos quânticos que só surgiriam no século XX. Ainda mais enigmáticos são os hinos que descrevem o cosmos como sendo estratificado em frequências, onde a luz e o som são formas de energia que atravessam essas camadas. O antigo termo sânscrito, spanda, refere-se a uma vibração primordial, descrita não como metáfora, mas como uma força literal subjacente a toda a boa existência. Essas escrituras também dividem a matéria em 5 elementos sutis: éter, ar, fogo, água e terra. Não apenas como elementos clássicos, mas como gradações de densidade energética. O sistema coincide de forma inquietante com a noção moderna de estados da matéria e campos de energia. Quando orientalistas britânicos e alemães traduziram esses versos pela primeira vez no século XIX, descartaram tais passagens como metáforas poéticas. Contudo, à medida que a teoria atômica se desenvolvia e a mecânica quântica se seguia, alguns físicos começaram a olhar para eles uma segunda vez. Disse que o próprio Niels Bohr admirava a profundidade da metafísica indiana. No entanto, apesar do crescente interesse acadêmico, a aceitação institucional não ocorreu. Pedidos para integrar a teoria atômica védica na filosofia, comparada ou na história da ciência, tiveram financiamento silenciosamente negado. Departamentos universitários alegaram uma falta de base empírica, embora poucos tivessem estudado os textos em seu contexto original. Alguns estudiosos que levaram a teoria adiante, sugerindo que os sábios indianos tinham acesso a ferramentas de observação ou técnicas cognitivas há muito esquecidas, viram-se abruptamente marginalizados. Revistas rejeitaram suas submissões. Conferências retiraram convites. Um artigo acadêmico indiano de 1987, que comparava a teoria atômica dos Upanishads com o atomismo grego antigo, desapareceu das prateleiras das bibliotecas, com entradas de catálogo alteradas para aparecerem como nunca adquiridas. Se as ideias atômicas nos Vedas não são coincidência, então a compreensão humana da matéria não começou na Europa moderna, mas em templos antigos sob céus estrelados. E se pensadores antigos puderam conceber conceitos tão avançados sem instrumentos, a partir de que tipo de consciência eles operavam? Poderiam os sábios cientistas da era védica ter tido acesso a uma forma de conhecimento derivada não da experimentação, mas da percepção direta? Esta possibilidade permanece profundamente perturbadora, pois ela sugere que a ciência real, talvez não tenha começado com microscópios e fórmulas, mas com silêncio, respiração e quietude. Top 3. A luz de Dendera. No coração do Alto Egito, dentro das paredes sagradas do templo de Hathor, em Dendera, existe uma câmara adornada com símbolos que se distinguem de todos os outros na iconografia egípcia antiga. Em meio aos hieróglifos, serpentes, flores de lótus, anques, há uma série de relevos esculpidos que têm gerado debates intensos há mais de um século. Esses painéis, fotografados pela primeira vez no século XIX, mostram algo que se assemelha a bulbos de vidro alongados, cada um contendo um filamento serpentino que se estende de uma extremidade à outra. Sob os bulbos, figuras os sustentam com suportes semelhantes a pilares. Para o olho moderno, a semelhança é impressionante. Essas esculturas parecem lâmpadas elétricas gigantes. A chamada luz de Dendera tornou-se uma das anomalias mais controversas da egiptologia. Estudiosos tradicionais insistem que a simbologia é figurativa, representando flores de lótus dando à luz serpentes, ou metáforas para a energia espiritual. No entanto, pesquisadores independentes e engenheiros elétricos propuseram uma visão radicalmente diferente. Eles argumentam que os relevos mostram dispositivos elétricos reais, lâmpadas primitivas no estilo de tubos de vácuo, alimentadas por uma fonte de energia primitiva. As colunas de suporte
assemelham-se a isoladores, enquanto outras figuras parecem segurar cabos ou bobinas. Essa teoria ganha peso quando considerada junto à chamada bateria de Bagdá, um pote de argila com um cilindro de cobre e uma haste de ferro descoberto no Iraque, que podia gerar uma baixa voltagem quando preenchido com um líquido ácido. Se tais baterias rudimentares existiram na Mesopotâmia, poderiam os egípcios ter utilizado tecnologia semelhante para operar sistemas de iluminação nas profundezas dos templos. Templos que não apresentam vestígios de fuligem, cera ou fumaça de óleo. De fato, muitas câmaras internas de templos egípcios, incluindo as de Dendera e Abidos, são profundas e complexas demais para terem sido iluminadas apenas com tochas. As paredes são impecáveis, não mostrando o escurecimento típico de fontes de luz baseadas em chamas. Engenheiros que tentaram recriar a iluminação dos templos com espelhos ou tochas acharam os métodos impraticáveis, fracos demais, enfumaçados demais. A hipótese da iluminação elétrica, outrora descartada como pseudociência, subitamente pareceu estranhamente plausível. Contudo, quando os relevos de Dendera começaram a atrair atenção séria na década de 1970, as coisas mudaram. O acesso à câmara foi restringido. Certas fotografias desapareceram dos catálogos dos museus. Um documentário alemão que filmou o interior em detalhes foi abruptamente retirado da programação televisiva. Arqueólogos que especularam publicamente sobre tecnologia egípcia perdida viram seus fundos de pesquisa secarem. A linha oficial endureceu. Os relevos seriam mitológicos, nada mais. No entanto, imagens de satélite revelaram padrões lineares tênues sob na areia, perto de Dendera, possíveis vestígios de uma infraestrutura em rede. Surgiram rumores de que uma câmara selada sob o templo permanece inacessível, até mesmo para arqueólogos egípcios. Sussurros sobre geradores antigos, bobinas de cobre e até condutores cristalinos persistem, embora evidências físicas nunca tenham sido reveladas. Se a luz de Dendera era de fato um dispositivo elétrico real, isso força uma reavaliação dramática da capacidade tecnológica do Egito. Sugere que sua compreensão da energia pode ter abrangido princípios há muito perdidos ou suprimidos. Também levanta uma questão ainda mais profunda. Por que iluminar paredes de templos com imagens de deuses e câmaras de ressurreição? Quem ou o que essa luz deveria revelar? Top 4. O pergaminho de propulsão da dinastia Han. No ano 32 Dynasty, durante o reinado do imperador Guangwu da dinastia Han Oriental, um pergaminho chamado Ji-Qi Ji-Lun, traduzido aproximadamente como Tratado sobre Princípios de Motores, teria sido apresentado à corte imperial. O texto, atribuído a um inventor recluso chamado Kong Shen, descreveria uma carruagem voadora, movida não por animais ou magia, mas pelo vento, capturado e redirecionado através de canais de metal curvados. Embora tenha sido descartado na época como fantasia ou alegoria, o pergaminho desapareceu nos arquivos imperiais e permaneceu desconhecido para o resto do mundo por séculos. Isso mudou na década de 1970, quando um depósito de manuscritos esquecidos foi descoberto em uma sala selada das cavernas da biblioteca de Dunhuang. Em meio a textos médicos e sutras budistas, encontrava-se uma versão fragmentada do Tratado de Kong Shen. O que restava eram passagens danificadas, mas legíveis, que descreviam o movimento vindo de dentro, além de diagramas de dispositivos cilíndricos equipados com lâminas rotativas. Os esboços a Nanquim acompanhantes apresentavam uma semelhança inquietante com mecanismos de propulsão a jato, séculos antes de tais conceitos supostamente existirem. O pergaminho descrevia a captura do sopro do céu e a força giratória para elevar a estrutura acima da Terra. Engenheiros aeroespaciais modernos, que examinaram as imagens por canais não oficiais, notaram a presença de dutos de fluxo axial, aberturas de admissão e designs de exaustão que coincidem com conceitos primitivos de vetorização de empuxo. Um desenho anotado mostrava até um receptáculo em forma de cápsula com barbatanas estabilizadoras
e o que parecia ser uma câmara de ignição. Instituições acadêmicas chinesas mostraram entusiasmo inicial, propondo o tratado como um artefato valioso do pensamento tecnológico precoce. No entanto, em um ano, as discussões sobre as implicações do pergaminho foram silenciadas. O manuscrito incompleto foi retirado silenciosamente de exposições em museus. Artigos em revistas científicas que faziam referência a ele foram retirados do ar e backups digitais foram apagados dos bancos de dados das bibliotecas. Pesquisadores que haviam se manifestado sobre o potencial técnico do pergaminho retrataram suas declarações, citando frequentemente novas informações que nunca foram reveladas. O acesso ao pergaminho original de Dunhuang foi posteriormente reclassificado sob leis de proteção de patrimônio. Arqueólogos independentes que tentaram revisitar o complexo de cavernas tiveram permissão negada. Relatos não confirmados surgiram de veículos militares estacionados perto da área para garantir a conservação. Denunciantes alegaram que uma versão mais completa do tratado fora transferida para uma instalação de pesquisa estatal em Pequim. Nenhuma explicação oficial foi dada. Se o Dique de Lan é autêntico, ele apresenta uma possibilidade assombrosa. A de que a China antiga pode ter experimentado princípios de propulsão muito antes da era industrial. Mas como tal conhecimento poderia surgir em uma época em que não existia metalurgia capaz de suportar o calor da combustão? Teria sido Kong Shen apenas uma mente brilhante à frente de seu tempo? Ou ele teve acesso a percepções que não eram suas? No pergaminho há uma linha quase poética que continua a assombrar aqueles que a viram. O pássaro não pergunta ao céu como voar. Ele sabe, pois algo sussurrou para ele há muito tempo. Top 5. O manuscrito grego das lentes. Em 1896, arqueólogos que catalogavam artefatos nas ruínas de uma biblioteca esquecida, sob a ilha de Delos, descobriram um manuscrito fragmentado em grego dórico. O documento, hoje conhecido como Tratado Opticon, parecia à primeira vista ser uma reflexão filosófica sobre a visão e a percepção. No entanto, uma análise mais profunda revelou algo muito mais surpreendente. O texto continha descrições precisas da manipulação da luz através de superfícies de cristal curvadas, para ampliar aquilo que está escondido pela distância. Em outras palavras, descrevia uma lente, uma feita não para leitura ou decoração, mas para a visão à distância. Este cronograma é altamente problemático. A invenção confirmada mais antiga do telescópio é atribuída a Hans Lippershey no início do século XVII, quase 2000 anos após a criação do manuscrito grego. No entanto, o Tratado Opticon não apenas esboça os princípios básicos de refração e distância focal, mas também contém cálculos para ângulos de polimento, curvaturas compostas e diagramas de tubos equipados com lentes duplas. Um esboço mostra até um sistema de múltiplas lentes, montado em um suporte tipo tripé e apontado para as estrelas. Quando o pergaminho foi apresentado pela primeira vez à Academia Helênica em Atenas, em 1901, foi saudado como uma maravilha. Foi comparado ao mecanismo de Anticítera, outra anomalia grega com funções astronômicas que estavam muito além de sua época. No entanto, ao contrário desse computador de bronze, o Tratado Opticon não permaneceu por muito tempo no domínio público. Em poucos meses, o pergaminho foi recolhido para reautenticação e a documentação oficial cessou. Estudiosos que trabalharam com ele foram instruídos a interromper novas publicações. O manuscrito em si nunca foi devolvido aos arquivos de Delos. Relatos não oficiais de funcionários do museu em Atenas afirmam que o documento foi transportado sob escolta militar para uma instalação não revelada, supostamente para preservação de interesse nacional. Cópias de fotografias antigas foram apagadas de registros acadêmicos. Um linguista que tentou publicar uma tradução completa foi processado por uso não autorizado de patrimônio cultural protegido, embora o pergaminho nunca tivesse sido formalmente classificado como tal. Mas a pista mais reveladora pode não estar no pergaminho, mas nos detritos arqueológicos ao seu redor. Junto com o Tratado Opticon, foram encontrados fragmentos de quartzo transparente, moldados e polidos com uma simetria surpreendente. Análises espectrais posteriores
vazadas de um laboratório privado, sugeriram que eles haviam sido moldados sob calor controlado, não com os abrasivos grosseiros típicos da cantaria antiga. Além disso, os fragmentos correspondiam ao raio de curvatura sugerido nos diagramas do tratado. Se os antigos gregos possuíam não apenas a teoria da óptica, mas também a habilidade de fabricar lentes telescópicas, isso viraria nossa compreensão do progresso científico de cabeça para baixo. Sugeriria que Pitágoras, Euclides ou pensadores ainda mais antigos poderiam ter observado as luas de Júpiter muito antes de Galileu ter olhado para o céu. As implicações são de tirar o fôlego. O que poderia ter sido visto e registrado por tal dispositivo? Poderia o conhecimento contido no Tratado Opticon ter moldado outrora crenças filosóficas ou teológicas que hoje estão perdidas? Ou seria o manuscrito talvez um relicário de algo ainda mais antigo, transmitido por uma civilização cujos instrumentos foram esculpidos não por ambição, mas por memória? Seja qual for a verdade, uma coisa é certa. Alguém não queria que a humanidade olhasse para as estrelas longe demais, cedo demais. Top 6. As cartas celestes sumérias. Em 1880, arqueólogos descobriram, nas ruínas da antiga cidade suméria de Sippar, uma coleção de tábuas cuneiformes, enterradas sob camadas de cinzas e rochas quebradas. Entre elas estava uma tábua curiosa que se destacava das demais, não pelo tamanho, mas pela precisão assombrosa de seu conteúdo. Designada pela equipe como Tábua Cam 8538, ela mostrava um diagrama circular dividido em segmentos e repleto de símbolos celestes e notações matemáticas. Após a tradução, revelou-se ser uma carta estelar, um mapa do céu noturno sob a perspectiva da Terra. Mas algo estava errado. O mapa não correspondia ao céu do mundo antigo. Ele correspondia ao nosso céu. As posições das estrelas, a representação das constelações planetárias, até mesmo a menção a um viajante sombrio, além de Saturno, que hoje chamamos de Plutão, não batiam com o que um observador a olho nu, no ano 2000 a.C., possivelmente poderia saber. E, no entanto, os sumérios haviam registrado isso com uma precisão inquietante em argila cozida, por meio de pictogramas. O objeto tornou-se conhecido como a Carta Celeste Suméria, e sua autenticidade nunca esteve em questão. O que estava em questão era como eles a haviam criado. A característica mais perturbadora da tábua era a menção a um companheiro do Sol, que se movia lentamente pelo céu a cada 248 anos. Uma correspondência quase exata com o ciclo orbital real de Plutão. Plutão só foi descoberto oficialmente em 1930. Além disso, a tábua continha correções para o movimento retrógrado, ajustes matemáticos que só são necessários se alguém estiver rastreando a migração visível de planetas através de um telescópio. No entanto, os sumérios não tinham telescópios, nem lentes, nem meios conhecidos de ampliação celestial. Ou assim acreditávamos. Inicialmente, estudiosos descartaram a carta como cerimonial ou simbólica. Mas a pressão aumentou quando reconstruções computadorizadas provaram que as posições eram precisas para uma data específica, 29 de junho de 2024 a.C. Isso significava que os sumérios ou atingiram um nível impossível de conhecimento astronômico através da pura observação, ou tiveram acesso a uma tradição ou tecnologia que se perdeu na história. Então, o acesso à tábua foi inexplicavelmente restringido. Ela foi movida da coleção mesopotâmica do British Museum para um arquivo externo sob o pretexto de preocupações com a conservação. Imagens de alta resolução desapareceram de seu banco de dados. Um pesquisador que tentou recriar o mapa usando software de modelagem 3D recebeu uma notificação de interdição, alegando o uso não autorizado de dados culturais sensíveis. Levantamentos por satélite do local da escavação em Sippar foram posteriormente interrompidos por ordem militar. Equipes locais de escavação foram substituídas por empreiteiros anônimos, e relatos de cidades próximas falavam de helicópteros transportando caixas seladas sob forte guarda. Se a Carta Celeste Suméria é legítima, ela sugere que os humanos antigos não apenas observavam o céu,
mas o compreendiam profundamente. Eles mapearam ciclos planetários, registraram eclipses com precisão de minutos e talvez até rastrearam objetos muito além do alcance da visão. Como? Existem poucas possibilidades, e nenhuma delas se encaixa confortavelmente na história aceita. Uma hipótese arrepiante permanece não dita nos círculos acadêmicos: a de que os sumérios não descobriram esse conhecimento, mas o receberam. De quem ou do que, ninguém ousa dizer em voz alta. Top 7. As cartas estelares do livro de Enoque. Em 1773, o explorador escocês James Bruce retornou da Etiópia trazendo 3 manuscritos antigos, incluindo uma cópia quase completa do livro de Enoque, um texto que, por muito tempo, foi considerado perdido pela história. Escrito em Ge'ez, a língua sagrada da Etiópia, o manuscrito continha visões, alegorias e registros astronômicos que deixaram os estudiosos europeus da época perplexos. Mas uma seção se destacava de todas as outras: o Livro das Luminárias Celestes. Ele descrevia o movimento do Sol, da Lua, das estrelas e dos ventos, não como metáforas divinas, mas com uma precisão inquietante. O que Enoque descrevia não era mitologia, era astronomia. O texto falava de janelas do céu, pelas quais o sol passava durante os solstícios e equinócios, e de estrelas que se moviam em ciclos fixos, 24 ao todo, cada uma governada por um ser angelical. Estas não eram abstrações poéticas. A duração da luz do dia e as posições mutáveis das constelações foram documentadas com regularidade matemática. Alguns cálculos correspondiam ao ano solar até uma fração de dia, séculos antes do calendário juliano. Ainda mais assombrosas eram as passagens que descreviam estrelas errantes que caíam do céu, atadas e aprisionadas sob montanhas. Hoje, estas são frequentemente interpretadas como anjos caídos. No entanto, outra possibilidade emerge. Seriam estas descrições de impactos de meteoros ou até mesmo de veículos tecnológicos falhando, observados por humanos primitivos? Uma passagem descreve um ser que meditava a abóbada do céu e ensinava aos homens os sinais da terra e os segredos do sol, frases que têm sido ligadas à geodésia precoce e à mecânica solar. As partes mais perturbadoras do texto de Enoque são suas viagens através de múltiplos céus, camadas da realidade, cada uma com suas próprias leis de tempo, espaço e energia. No quinto céu, o tempo passa de forma diferente. No sétimo, Enoque vê uma luz ofuscante que não consegue descrever. Em termos modernos, alguns interpretaram isso como uma cosmologia multidimensional, um conceito primitivo e ainda assim estranhamente alinhado com as teorias atuais sobre buracos de minhoca e física de dimensões superiores. À medida que o texto ganhava popularidade nos círculos acadêmicos europeus, algo estranho aconteceu. Apesar de sua popularidade inicial entre os primeiros pensadores cristãos, o livro de Enoque foi excluído tanto do cânone judaico quanto do cristão. As razões apresentadas foram teológicas, mas, em particular, alguns estudiosos citaram desconforto com as descrições de seres que desciam do céu para ensinar à humanidade conhecimentos proibidos, o que chamava de os segredos do céu. Novas traduções posteriores do texto foram atrasadas e depois discretamente engavetadas. No século XX, grandes editoras científicas recusaram edições críticas. Um projeto planejado pela Unesco para a preservação digital dos manuscritos em Ge'ez teve o financiamento inexplicavelmente retirado. Um monge etíope que guiara pesquisadores ocidentais pelos arquivos foi encontrado morto em circunstâncias não esclarecidas perto do lago Tana. Hoje, o livro de Enoque permanece à margem da teologia e da ciência dominantes, reconhecido, mas nunca abraçado. E, no entanto, para aqueles que o leem com cuidado, ele oferece algo muito mais perigoso que a heresia: um mapa das estrelas que sugere contato antigo, viagens dimensionais ou uma memória que a humanidade jamais deveria reter. Se Enoque estava simplesmente alucinando, suas visões são uma coincidência espantosa. Se não,
Então ele caminhou entre seres cuja origem permanece desconhecida e cujo conhecimento remodelou o próprio céu. Top 8. O papiro Thule. Na década de 1930, Alberto Thule, diretor da seção egípcia do Museu do Vaticano, teria encontrado um papiro curioso em uma loja de antiguidades no Cairo ao estudar antiguidades egípcias. Como lhe faltavam fundos para a compra, ele o copiou à mão. Essa transcrição, hoje conhecida como Papiro Thule, viria a aparecer em círculos acadêmicos posteriormente e desencadearia uma das controvérsias mais duradouras da egiptologia. Seu conteúdo parecia implausível, se não impossível. Um relato em primeira pessoa do reinado do faraó Tutmés I, descrevendo um círculo de fogo que apareceu no céu sobre o Egito. O documento original, datado de cerca de 1480 a.C., descreve vários discos de fogo que se moviam silenciosamente pelo céu. O texto diz: eles eram mais numerosos do que qualquer outra coisa. Eles brilhavam no céu mais do que o esplendor do sol e se estendiam até os limites dos 4 pilares do céu. O relato continua afirmando que o rei ordenou que seus escribas registrassem o fenômeno na Casa da Vida, o arquivo sagrado do Egito. Esses objetos teriam permanecido visíveis por dias, subindo então mais alto no céu e movendo-se em direção ao sul. Para olhos modernos, este era, inequivocamente, um registro de fenômenos aéreos não identificados. O relato não usava a linguagem de presságios divinos ou visões simbólicas. Em vez disso, era metódico, administrativo e perturbadoramente claro. Nenhuma interpretação foi oferecida, nenhuma alegoria. Apenas um relato factual de um evento que desafiava qualquer explicação natural conhecida. Céticos descartaram imediatamente o documento como uma falsificação ou má interpretação. Afinal, o papiro original nunca foi encontrado, apenas a cópia manuscrita de Thule. Especialistas em caligrafia confirmaram, no entanto, que a transcrição era consistente com os documentos conhecidos de Thule e a estrutura linguística estava em harmonia com outros registros oficiais da mesma dinastia. No entanto, egiptólogos recusaram-se a reconhecer sua autenticidade. Pedidos para pesquisar os arquivos do Vaticano em busca do original foram negados. O próprio Thule faleceu antes de poder publicar uma análise completa. Anos depois, o autor e pesquisador italiano Boris de Raschewitz afirmou ter descoberto as notas e traduções de Thule entre seus papéis pessoais. No entanto, antes que digitalizações em alta resolução ou análises de carbono pudessem ser realizadas, os materiais desapareceram durante uma transferência de espólio privada. Nenhuma instituição admitiu tê-los recebido. Tentativas de verificar o papiro por canais oficiais continuam sendo bloqueadas, com muitos egiptólogos classificando todo o episódio como folclore não verificável. No entanto, o padrão se encaixa com outros registros antigos, de discos celestes mesopotâmicos a xilogravuras medievais, de veículos luminosos e silenciosos aparecendo sobre áreas povoadas, frequentemente observados por múltiplas testemunhas e rapidamente esquecidos ou reclassificados como mito. A diferença aqui é que o papiro Thule era uma crônica real, não um conto popular. Ele deveria registrar a verdade, não inspirar temor. Se o papiro for autêntico, ele permanece como um dos registros mais antigos de avistamentos de um fenômeno que persiste até hoje. E se os escribas de Tutmés realmente viram o que descreveram, então somos forçados a enfrentar uma pergunta assustadora. Quem estava observando o Egito no auge de seu poder? E por quê? Top 9. Os códices maias e os símbolos de DNA. Nas selvas úmidas do sul do México, enterrados sob séculos de pedras cobertas por trepadeiras, permanecem 3 manuscritos pré-colombianos preservados: o Códice de Dresden, o Códice Trocortesianus e o Códice Peresianus, entre os poucos registros sobreviventes do conhecimento avançado dos antigos maias. Esses livros dobráveis, escritos em papel de casca de árvore e inscritos com textos hieroglíficos, são conhecidos há muito tempo por sua precisão astronômica. Eles registram eclipses, conjunções planetárias e ciclos lunares com uma exatidão matemática
que continua a assombrar os cientistas modernos. No entanto, digitalizações recentes em alta resolução revelaram algo muito mais controverso. Padrões visuais que apresentam uma semelhança impressionante com as representações modernas do DNA. Em várias páginas do Códice de Dresden, formas serpentinas se enrolam em torno de eixos centrais. Essas figuras em dupla hélice são ladeadas por glifos associados à vida, ao renascimento e à tessitura da existência. Acompanhando essas imagens estão representações de seres divinos, usando ferramentas ou fios para unir os cordões. Cenas que lembram estranhamente representações modernas de engenharia genética ou programação biológica. Em um painel, duas figuras seguram o que parece ser um cordão enrolado, esticado entre elas, com suas voltas refletindo perfeitamente as dimensões de uma volta de DNA quando escaladas proporcionalmente. Céticos argumentam que estas são metáforas simbólicas, serpentes, cordões umbilicais ou espirais cosmológicas. Mas quando sobrepostas a diagramas moleculares de nucleotídeos e sequências de pares de bases, a semelhança torna-se inquietante, especialmente quando se considera que os maias também acreditavam que os seres humanos foram escritos na criação e que escribas divinos compuseram o mundo a partir de um alfabeto sagrado de energias e códigos. Para complicar ainda mais a questão, houve a descoberta de um mural em Bonampak, um importante sítio arqueológico maia. Em uma câmara, uma pintura de parede mostra uma figura humanoide deitada sobre uma laje de pedra, cercada por outros que manipulam feixes de luz ou fios líquidos que emanam de seu corpo. Inicialmente descartado como um sacrifício ritual, alguns agora o interpretam como uma representação simbólica de uma alteração corporal, talvez até cura ou experimentação. Instituições acadêmicas têm resistido consistentemente a interpretações que ligam a arte maia à biologia molecular. Pedidos de estudos comparativos entre a iconografia dos códices e estruturas genéticas foram rejeitados como pseudocientíficos. Museus que abrigam os códices restringiram o acesso digital a imagens de alta resolução. Pesquisadores independentes que sugeriram significados biológicos mais profundos foram ostracizados ou rotulados como teóricos marginais. No entanto, a cosmovisão maia complica a rejeição moderna. Para eles, a existência estava entrelaçada com vibração, frequência e geometria sagrada. Os próprios deuses eram descritos como tecelões da carne, que uniam a forma humana com fios luminosos. Poderia esta metáfora esconder uma verdade mais profunda? Seria possível que os maias, através de estados alterados de consciência ou instrumentos desconhecidos, tivessem vislumbrado a arquitetura oculta da vida? Se sim, então o que vemos em seus códices não é um mito, mas uma memória. Um projeto biológico codificado em arte, esperando que os olhos de uma geração futura o compreendam. Top 10. As Escrituras de Nag Hammadi. Em 1945, um camponês que cavava em busca de fertilizante perto da cidade egípcia de Nag Hammadi descobriu um jarro de argila selado. Dentro dele estavam 13 códices de papiro encadernados em couro, datados posteriormente dos séculos III e IV d.C. Escritos em copta, esses textos continham evangelhos e escrituras que estiveram perdidos por quase 2 milênios, relatos alternativos da criação, da consciência e da realidade que divergiam radicalmente da Bíblia canônica. Entre eles estavam descrições crípticas de seres conhecidos como arcontes, manipulação da realidade e um conceito que desde então se tornou assustadoramente relevante: a ilusão do mundo. Um documento em particular, o Apócrifo de João, oferece uma narrativa perturbadora. Ele descreve um falso Deus, um criador impostor, que cria um mundo material não por benevolência, mas para capturar a consciência. A humanidade, diz o texto, está presa em um reino simulado, construído por esses seres inferiores que se alimentam da ignorância e do medo humanos. A verdadeira fonte divina, referida apenas como o Espírito Invisível, existe além da percepção em um reino de pura consciência.
As escrituras estão repletas de termos que ressoam com conceitos explorados hoje na teoria quântica, na hipótese da simulação e na neurociência cognitiva. Falam de camadas de percepção, projeções confundidas com a verdade e um véu, literalmente chamado de hall, que cega a consciência humana. Em uma passagem, os arcontes são descritos como mestres da realidade forjada, capazes de criar vidas inteiras a partir da ilusão. Os textos sugerem que somente através da gnose, conhecimento interior direto, é possível escapar da matriz artificial. Tais ideias radicais eram perigosas demais para a igreja primitiva. No século IV, os ensinamentos gnósticos foram rotulados como heresia e a maioria de seus textos foi destruída. As escrituras de Nag Hammadi só sobreviveram porque foram enterradas, escondidas tanto das autoridades romanas quanto de inquisições posteriores. Após sua descoberta, as escrituras foram estudadas sob rigoroso controle. Por décadas, o acesso foi limitado a um punhado de estudiosos autorizados. Traduções completas foram atrasadas. Alguns textos só foram disponibilizados ao público na década de 1990, alimentando suspeitas de supressão deliberada. Até hoje, as interpretações da biblioteca de Nag Hammadi permanecem controversas. Teólogos tradicionais frequentemente enquadram as escrituras como poéticas ou metafóricas, enquanto pesquisadores alternativos argumentam que elas contêm avisos literais, transmitidos por uma elite espiritual esquecida que vira demais. A linguagem parece contemporânea, apesar de sua antiguidade. Palavras como mundo de imitação, arquiteto da decepção e despertar através da ruptura leem-se como ficção científica filosófica, ou um manual oculto para escapar de algo que nenhum de nós entende completamente. E se os gnósticos não fossem místicos perdidos em abstrações, mas observadores precoces da mecânica da realidade? E se seus textos descreverem o que hoje chamamos de universos simulados, inteligências não humanas e armadilhas de consciência? Estes não eram mitos, estes eram manuais, e foram enterrados com intenção. Pois se o que o apócrifo de João diz for verdade, então o mundo ao nosso redor não está apenas sendo mal interpretado. Ele é construído, e quem quer que o tenha construído nunca pretendeu que questionássemos as plantas do projeto. Estes 10 textos, espalhados por continentes e séculos, formam mais do que apenas uma lista de coincidências estranhas. Eles revelam um padrão, um que desafia tudo o que sabemos sobre a história humana, a cognição e a ciência. De tábuas sumérias que predizem órbitas planetárias a pergaminhos que sussurram sobre realidades sintéticas, cada manuscrito contém fragmentos de uma narrativa maior, uma que foi apagada, escondida ou negada. Esta não é uma história de anomalias aleatórias. É a arquitetura do conhecimento esquecido. Cada documento, seja esculpido em pedra, rabiscado em papiro ou dobrado em códices sagrados, revela uma compreensão avançada onde nenhuma deveria existir. Teoria atômica nos hinos dos Vedas, luz elétrica nos templos de Dendera, hélices de DNA na iconografia maia, design de telescópios em pergaminhos gregos antigos e um cosmos simulado nos evangelhos gnósticos suprimidos. Estes não são lapsos isolados de genialidade. São ecos de algo mais antigo, algo que foi sistematicamente desmontado da memória coletiva. E a reação? Silêncio, restrições, reclassificações, exílio acadêmico. No momento em que um manuscrito aponta para um conhecimento avançado pré-moderno, ele desaparece do acesso público ou é reinterpretado como metáfora. Museus trancam gavetas, universidades retiram fundos, traduções estagnam. A mão que segura a borracha move-se rápido e sem nome. Se estes textos são verdadeiros, perdemos mais do que apenas histórias. Perdemos possibilidades. A possibilidade de que civilizações antigas tenham outrora utilizado energia limpa, decifrado estruturas biológicas ou vislumbrado as bordas do espaço dimensional. A possibilidade de que a humanidade não seja a primeira, nem a única, a fazer perguntas perigosas sobre a natureza da realidade.
Cada texto oculto é uma linha do tempo desviada. Cada ideia silenciada é um futuro que poderia ter sido. E, no entanto, restam pedaços, enterrados sob as areias do deserto, presos em paredes de mosteiros, gravados em símbolos que ninguém consegue traduzir totalmente. Eles não estão esperando para serem entendidos, estão esperando para serem lembrados. Pois talvez a verdadeira ameaça não seja que esses manuscritos antigos contenham mentiras, mas que eles contenham verdade demais. Se esses segredos antigos mudaram a forma como você vê a história do nosso mundo, inscreva-se em nosso canal e curta este vídeo. Estamos desenterrando a história que eles tentaram enterrar. Ajude-nos a plantar as sementes do futuro. O próximo tesouro será revelado em breve.